nossa escola durante muitos anos, veio trazendo cursos e programas de consolidação de conhecimento bíblico, teológico, mas nos faltava, né, esse viés mais prático para onde todas as coisas, na verdade, desaguam, né? Não adianta a gente fazer teologia sem ter esse viés prático na vida da igreja. E essa é uma coisa especial que as pessoas que nos procuram, elas acabam falando porque elas recebem esse conhecimento e elas querem, né, de maneira assim, muito animada, usar isso de forma efetiva também nos ambientes da igreja e ter uma compreensão melhor de como, inclusive, isso pode ser usado, né, quando essas pessoas estão preparadas e capacitadas de maneira prática, faz com que até agora esse conhecimento que elas assimilaram possam chegar de maneira mais efetiva, né, nas pessoas com as quais elas lidam dia a dia ministerialmente. Então vamos começar capacitando liderança missional. Como que nós podemos entender esses 3 termos e qual que é a proposta que a gente quer apresentar aqui para o pessoal, para as lideranças, para a membresia geral da igreja, no sentido de nós apresentarmos esse curso e essa plataforma? A ideia da capacitação é justamente trazer ferramentas, subsídios, conhecimentos, alguns deles sim teóricos, outros práticos, ouvindo a experiência de outras pessoas para que possa, de maneira bem efetiva, ajudar essas pessoas que estão vivendo o ministério a terem agora essa capacidade, essas competências, essas habilidades para verem isso acontecer. A ideia da liderança é justamente porque isso não é um programa exclusivo para quem tem uma formação teológica, não é uma capacitação para teólogos, não é uma capacitação apenas para pastores, é uma capacitação para todos aqueles que servem, estão à frente ministerialmente em suas igrejas locais. Pode ser alguém que esteja ensinando numa escola bíblica dominical, pode ser alguém que esteja à frente de um grupo pequeno, familiar, de conexão, pode ser uma pessoa que sirva na liderança da juventude, dos adolescentes, ou até mesmo servindo no ministério infantil, na área do louvor, um presbítero, um diácono. Então a ideia é uma pessoa que está em uma posição de pensar estrategicamente na igreja, ela vai ter essa capacitação. E o termo final, o missional, tem a ver com a maneira como a gente está enxergando isso, essa ressignificação de não ser olhando para o próprio umbigo, para o mero desenvolvimento do indivíduo, mas como que a gente capacita essas lideranças para terem uma perspectiva que está completamente ligada àquilo que eu sempre falo, que é a natureza da igreja, que é a nossa missão. Nós somos comissionados a transbordar do evangelho com atitudes e palavras, a pensar isso em todo o tempo. Nós recebemos um ministério que é o ministério da reconciliação. Por meio de Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo. Nós temos esse ministério e essa mensagem. Como que nós podemos ser capacitados como líderes para podermos exercer de maneira excelente e eficaz essa que é a missão da igreja. E o interessante é que não somente os assuntos da igreja e concernente à igreja são tratados, mas como a igreja e como cada um de nós líderes podemos ter uma interação, uma influência até dentro da sociedade. É verdade, isso é importante. Nós tivemos o primeiro módulo do curso de capacitação de líderes, né, de lideranças missionais no primeiro semestre. Nós nos debruçamos bastante sobre essa questão, trouxemos vários temas, nós tivemos um grupo de quase 40 pessoas de diversas denominações, e o interessante é que em todos esses encontros nós tivemos uma boa fundamentação teórica, mas muito preocupado com a aplicação dentro e fora da igreja. Então esse termo missional parece que traz essa ação mais ampla que o líder, né, que está sendo formado nesse curso, ele sai preparado para estar pelo menos com os ouvidos, com a mente um pouquinho mais sensível com as coisas, com as perguntas que o mundo faz e como nós podemos responder essas questões, né? Exatamente. Eu costumo dizer, Paulo, que a gente tem um grande desafio, porque nós ensinamos boa teologia, mas a sensação que às vezes eu tenho é que, apesar da nossa boa teologia enquanto igreja, nós estamos dando respostas certas, mas para perguntas que ninguém está fazendo. Enquanto a gente encontra por aí pessoas com uma teologia equivocada,
uma má teologia, dando respostas erradas, mas para as perguntas que as pessoas estão fazendo. E é isso que as pessoas vão assimilar. O grande desafio que nós temos é como trazer essa boa teologia, boas respostas, mas para as perguntas que as pessoas estão fazendo, entender, conseguir fazer uma leitura desse nosso tempo. É por isso que essa perspectiva missional ela é muito importante, porque ela traz essa efetividade de olhar para cada esfera da vida ministerial, mas aplicada a esse nosso desafio do nosso tempo, para viver a missão para o nosso tempo, enxergar a sociedade, enxergar a cidade, enxergar os jovens, os adolescentes, os desafios na área da sexualidade, na área da desigualdade social, seja o que for, mas como que a gente olha para isso no nosso tempo e a gente responde a essas demandas, a essas dores, a esses anseios, a partir dessa visão bíblica e teológica que é pautada no Evangelho. Olha, 15 módulos, hein? 15 módulos, 12 módulos formais, 3 módulos aí de conteúdo extra, bônus para abençoar os nossos alunos. Olha, eu estou muito ansioso pelo começo das aulas e nós vamos fazer toda a divulgação, já estamos fazendo a divulgação nas mídias sociais, mas eu quero deixar o convite para você. Você se interessou? Então vai aqui no link na descrição, que nós já estamos com as inscrições abertas para você fazer parte dessa experiência de crescimento. É isso aí, ó. CLM, Capacitando Lideranças Missionais. Espero você lá. Nos vemos lá, pessoal.